Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus. Acesse nosso portal na internet www.ministériodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministériodareconciliação.net.
Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia a todos. Feliz por estar mais uma vez junto com os irmãos, ministrando uma aula. Sente falta, né, irmão? Tanto tempo parado, a gente acaba sentindo falta. Mas, graças a Deus por esse dia. Irmãos, vamos ler o texto básico da nossa lição de número 2, que vai falar sobre o Jesus Cristo, homem, a vida humana de Jesus. O texto que nós vamos ler é Lucas, capítulo 2, versículo do 41 ao 52. Lucas, versículo 2, capítulo 2, versículo 41 ao 52. Eu vou ler um versículo e aí cada um dos irmãos lê um até a gente chegar ao final. Lucas 2, 41 diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou indo Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de caminho, de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes disse: Por que é que me procurar? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhes disse. Ele desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e em estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. Amém? Então, meus queridos, a gente vamos falar um pouco dessa natureza humana de Jesus, um Jesus que aqui nós vemos nesse texto que tinha uma família terrena, que tinha irmãos, que tinha uma mãe, que nasceu, que ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele foi gerado miraculosamente, mas que a partir daí ele teve um desenvolvimento natural como qualquer criança, tá? A ideia dessa aula de hoje, do Jesus Homem, nós estudamos aqui a exaustão. O pastor trabalhou muito bem durante, eu acho que, não sei, acho que 4 ou 6 aulas seguidas, de domingo e quarta, a questão de Jesus, os 3 estados de Cristo, né? A gente trabalhamos aqui durante, eu acho que, se eu não me engano, 6 aulas seguidas, domingo e quarta, né? 3 domingos e 3 quarta-feiras, seguidos, sempre nesse mesmo assunto, trabalhando sobre os 3 estados de Cristo, ou seja, a pré-existência de Cristo, a humilhação de Cristo e a exaltação de Cristo, né? O pastor trabalhou esses 3 aspectos bem minuciosamente, não podemos dizer que nós não compreendemos essa questão desses 3 estados de Cristo, a pré-existência, Cristo pré-existente desde o início, desde toda a eternidade ele existe, ele foi humilhado, mas ele também foi exaltado. Então,
Hoje nós trabalharemos a ideia de Cristo homem, Jesus homem, porque sempre houve ao longo da história da igreja primitiva uma ideia de que um Deus não poderia viver entre a gente, um Deus que ele estaria tão longe que ele não poderia ser verdade, que um Deus poderia viver entre os homens, né? Esse aspecto a gente vai trabalhar mais para frente, mas hoje a nossa ideia aqui é mostrar simplesmente Cristo como homem, um Cristo que foi gerado, é verdade, milagrosamente numa virgem, mas que a partir dessa geração ele teve todo o processo como qualquer um de nós. Ela teve a gestação de 9 meses, né? Ele nasceu como uma criança qualquer, como um de nós nascemos. Ele teve a sua primeira infância, ele mamou ele mamou na sua mãe, tá? Ele foi crescendo como qualquer um de nós, ele foi se desenvolvendo. Então nós vemos aqui um Jesus que se esvaziou da sua glória para viver entre nós homens. Há vários motivos que nós vamos ver nessa lição, talvez a gente não esgote isso tudo, porque essa lição é realmente complexa, que ela é bem grande, bem extensa, não tem nem possibilidade da gente conseguir fazer isso em uma única aula. Por isso que o pastor fez em 6 aulas e se apertasse um pouquinho dava mais, né? Mas nós vamos trabalhar aqui, ver a humanidade, as provas bíblicas que Jesus viveu como qualquer um de nós, tá? Que Jesus viveu como qualquer um de nós. A grande pergunta que nós podemos fazer ao longo da história é: se ele era Deus, por que ele morreu? Né? Mas é umas perguntas que a gente às vezes não leva, a gente vai ficar sempre enxugando o gelo e não vai chegar a uma conclusão a esse respeito. Mas espero que a gente hoje possamos ter uma aula bem produtiva, bem elucidante, para que a gente possa elucidar algumas coisas. Então, eu peço que os irmãos, com dúvida de alguma coisa, ou que queira, talvez, colocar alguma coisa que o professor aqui não colocou, pode levantar a mão e ser breve, né, irmãos? Porque às vezes gira um comentário longo e aí acaba, às vezes, deixando que outros falem também. Então, se alguém quiser falar alguma coisa sobre esse assunto que a gente vamos estudar hoje, levante a mão, a gente dá a oportunidade, mas breve, para que todos possam participar da aula. Amém? Porque eu gosto mais assim, de uma aula que o irmão participe, tira suas dúvidas. E até porque me ajuda também, né? Porque a gente é limitado no ensino, né? Então, irmãos, vamos lá. O primeiro tópico aqui, ele fala sobre entrando no curso da história. Às vezes a gente vê Cristo sempre, como o pastor sempre costuma dizer, a grande maioria dos irmãos dos dias de hoje só consegue enxergar Jesus a partir do seu nascimento, a partir do livro de Mateus, ali onde ele nasce mesmo, onde ele se faz homem. Mas o que nós temos que, já sabemos e temos que continuar estudando sobre isso, é que Cristo ele é pré-existente, ele existe desde a eternidade, ele estava como Deus quando foram criadas todas as coisas. E todas as coisas, como João capítulo 1 fala, subsiste através dele. Tá? Então, entrando no curso da história. Eu vou ler aqui um pouquinho antes de eu entrar nesse tópico, na primeira página da nossa lição, na página número 15, que diz assim: eis o fato mais surpreendente, extraordinário e maravilhoso em toda a história da humanidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus,
a segunda pessoa da Trindade, se fez um de nós. Ele que vive desde a eternidade e por meio do qual todas as coisas foram criadas. Ele que é eternal, soberano e glorioso Deus, reinando sobre todo o universo na companhia do Pai e do Espírito. Ele que é a fonte da vida, o Criador, decidiu tornar-se criatura, a fim de resgatar sua obra danificada pelo pecado. Qual é a sua obra danificada? O ser humano. Então, nós vemos aqui o nosso eternal, o nosso soberano e glorioso Cristo, decidindo vir habitar entre nós, sentir as dores que o homem sente. Tem um texto que está mais para frente, que é de Hebreus 2, 17, 18, que eu gosto muito desse texto, eu já até peguei nesse texto, onde ele compadece da sua criatura, ele compadece do homem, ele veio como homem, ele sentiu as dores que nós sentimos, ele sentiu as tentações, mesmo sem pecar, mas ele sentiu tudo que nós sentimos, as limitações do ser humano, as fraquezas do ser humano, a fome que o ser humano sente. Ele sentiu tudo isso, ele decidiu vir e experimentar tudo isso, menos o pecado, é óbvio, para que chegasse nesse momento, como o texto bíblico vai dizer, que ele intercede por nós, ele entra diante de Deus, ele se oferece a si mesmo, porque ele compadece de nós, ele compadece das nossas fraquezas, ele sentiu tudo isso na pele. Há algumas religiões que não acreditam nisso, mas nós temos farto material bíblico para provar que Jesus, ele viveu como um de nós. Ele teve fome, ele teve sede. Há textos claros sobre isso, que ele compadece-se de nós, porque ele passou pelos as mesmas aflições que nós passamos, as mesmas limitações que nós passamos, sem nunca deixar de ser Deus, tá? Então, é motivo da gente, quando a gente para ler essas coisas, pelo menos o texto de Hebreus 2, a gente fala, poxa, Jesus, ele passou por tudo isso por amor de mim e de você. A gente fica maravilhado com a forma de como ele desceu, ele esvaziou-se, que é outra coisa que a gente vamos trabalhar, que ele esvaziou-se da sua glória, sem nunca deixar de ser Deus. É uma coisa que nós precisamos entender. O esvaziamento dele não é que ele deixou de ser Deus, é que ele se entregou totalmente, ele se deu totalmente para a humanidade, tá? Bom, vamos lá, entrando no curso da história. No início do Novo Testamento nos apresenta a genealogia de Jesus desde Abraão. Sabemos que toda a Escritura é útil. Assim, a genealogia de Jesus nos oferece os seguintes ensinamentos: confirmar ser ele o rei prometido. Então, irmãos, quando a gente pega o Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, nós vamos ver que ele começa com a genealogia de Jesus. Nós vamos ver que ele começa com Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, e aí ele vem decorrendo até chegar em Cristo, mostrando as suas gerações, mostrando aqui exatamente que Jesus, ele nasceu, ele teve ancestrais, ele teve parente, ele veio de uma linhagem. Mateus, ele trabalha muito isso, porque ele escreve ao público judeu, então ele trabalha muito essa questão de que Jesus é realmente da descendência de Abraão, é realmente aquele que Deus tinha prometido para Abraão, lá mesmo no começo, em Gênesis, onde Deus fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra, que na realidade ali, por muito tempo a gente acredita, muitos de nós, antes de começar a estudar minuciosamente a Bíblia,
A gente às vezes prega ainda, muitos pregam que a bênção está em Abraão, mas não. A bênção estava na sua descendência, que é Cristo. Então, todas as famílias são abençoadas em quem? Em Abraão ou em Cristo? Em Cristo. Todas as famílias é abençoada em Cristo, quando abraçam a fé, quando creem em Deus. Então, a genealogia, ele trabalha muito isso, mostrando que Jesus, ele é aquele prometido por Deus, que ele vem de uma linhagem, desde Abraão, ele vem trabalhando isso, passa por Davi, e que ele é realmente aquele que o povo esperava, né? Durante tanto tempo. Pena que os seus não o receberam, tá? Mas graças a Deus que eu e que você o recebemos nas nossas vidas, para a honra e glória de Deus, né? Então, é isso, confirmar que Jesus era aquele rei prometido, que ele vinha da linhagem de Abraão, que ele era aquele que Deus tinha prometido, tá? E segundo aspecto da ideia do... Meu Deus, me fugiu aqui para eu ia falar da descendência de Jesus, na ideia é que ele constata que Deus sempre cumpre a sua promessa, né? Que Deus, ele cumpre com a sua promessa. Ele prometeu que viria aquele que todas as famílias seriam benditas nele. Ele veio, ele nasceu, ele cresceu, ele se fez homem entre nós. E a genealogia de Jesus, ela é bem interessante porque prova para aquele povo judeu também a ideia da humanidade, a humanidade mesmo de Jesus. Prova que Jesus, ele não é um ser que desceu do céu formado, tá? Como até algumas religiões hoje falam que ele é o quê? O espírito de luz, que Jesus é simplesmente um espírito de luz, que Jesus, ele não existiu corporalmente, no sentido pleno, mas que ele é apenas um espírito de luz. Mas aqui na genealogia de Jesus, Mateus deixa bem claro essa questão de que ele vem ele teve parentes, ele teve uma história, ele teve descendentes que vieram até chegar nele. Mateus trabalha muito isso, mostrando que Jesus, ele veio da família que Deus tinha prometido, de Abraão, tá? E Gênesis, aqui já fala de Gênesis 2, 22, 18, é onde fala que todas as famílias serão benditas na terra. Se você for pegar o estudo sobre isso, você vai ver que qualquer Bíblia que você estudar vai trazer essa promessa para Cristo, que é Cristo o prometido, que é em Cristo bendita todas as famílias da terra, porque às vezes eu já ouvi tanto isso, as pessoas pregam como que se fosse Abraão, fosse mais do que Cristo, na verdade. A ênfase mais é em Abraão, a ênfase mais é na obediência de Abraão, mas a gente temos que entender que a ênfase aqui é a promessa que viria, alguém que viria da descendência de Abraão, que nele seria bendito todas as famílias da terra, até porque Abraão não pôde remir nem salvar ninguém, né? Abraão jamais deu a sua vida para salvar a humanidade. O item 3 aqui fala da evidencia a sua misericórdia e compaixão. Sendo rico, fez-se pobre por nós, por amor de vós. 2 Coríntios 8, 9, né? E abrindo mão da sua glória, foi capaz de se humilhar e habitar entre nós, em semelhança de homens. Filipenses, eu quero ler esse texto com os irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Pode ler para mim, quem achar.
ler mais. Vamos lá? Pode continuar até o 9. E achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo mundo. Aí o 10 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, eu vou ler aqui um artigo sobre esse esvaziamento, sobre a aniquilação que fala o texto, que é onde nós vamos trabalhar a ideia de que Jesus, ele sendo homem, ele nunca deixou de ser Deus, tá? Nem por um só momento. É complicado a gente conjugar essas duas coisas um pouco, na nossa cabeça limitada, que ele mesmo sendo homem, ele nunca deixou de ser Deus. Então, diz assim, no comentário aqui de Filipenses 2,7, diz assim: a si mesmo se esvaziou. Não é dito que Cristo esvaziou-se de seus atributos divinos. Tá? A gente aqui, às vezes a gente erra muito. Eu até comentei com o pastor ontem à noite sobre esse estudo. Aí, porque às vezes é dito que Jesus, ele se esvaziou da sua glória, no sentido de que ele deixou os seus atributos divinos. Mas aqui nesse texto não é dito isso. É dito assim, ó: não é dito que Cristo esvaziou-se de seus atributos divinos. A frase significa que ele se entregou totalmente, que ele se gastou totalmente ao se tornar um homem. A natureza do seu esvaziamento é definida nas 3 expressões que se seguem: assumindo, tornando-se e reconhecido. Paulo aqui descreve a renúncia de Cristo à sua glória celestial, não a abdicação de Cristo de sua natureza divina e de seus poderes divinos. Cristo tomou a forma de um escravo sem abandonar a forma de Deus. Nesse estado encarnado, ele não abandonou, mas manifestou a essência e o caráter de Deus, assumindo a forma de servo. Então, para a gente entender mais claramente o que ele está dizendo aqui, é que Cristo mesmo, ele se esvaziando, isso não quer dizer que ele se esvaziou da glória, dos seus poderes como Deus, mas que ele se entregou totalmente, que ele se gastou totalmente pela humanidade, que ele se entregou de uma forma que ninguém mais poderia fazer. Então, que esse esvaziamento mostra que o grau, a profundo amor que ele tinha pela humanidade, de se esvaziar a ponto de se tornar escravo, mas nunca deixando os atributos divinos, tá? É uma questão que a gente temos que assimilar. Ele é Deus, 100% Deus, mas é também 100% homem, 2 naturezas indivisíveis, tá? Que não pode ser dividida. Então, esse esvaziamento significa o se entregar totalmente, o se dar totalmente, tá? E é isso, é mais ou menos nessa ideia que nós cremos. Quando eu estava comentando com o pastor ontem à noite sobre esse texto, ele também achou muito, muito interessante, porque às vezes a gente fica naquela dúvida, mas ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou dos seus poderes, mas há texto que fala que não. Há texto que ele perdoa pecados, como já foi falado aqui nas aulas anteriores, tá? Há texto que ele consegue entender o que está se passando no coração das pessoas, isso é atributo divino, tá? Então, esse esvaziamento a gente entendemos como uma forma de esvaziamento, de se dar totalmente, de se entregar totalmente pela causa que ele foi colocado, para que ele veio fazer. Amém, irmãos? Até aqui. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse texto, esse tema?
que eu acredito, que nós, a esse texto, esvaziamento, não é esvaziamento de atributos de poder, porque ele, como 100% homem, 100% Deus, nós vemos que ele, mesmo sendo homem, ele lança a mão do seu atributo chamado onisciência, lendo-mente dos escribas. Isso aí só pode ser Deus, tá? Agora, o esvaziamento que eu penso é ele deixar justamente a glória, o céu de glória, tá? E descer as partes mais baixas da terra, que é a própria terra. Sem nunca deixar de ser Deus. Sem nunca deixar de ser Deus. Porque outra vez conversando com um rapaz, ele falou, eu fiz uma pergunta, Cristo quando morreu, ele morreu como homem. E eu perguntei para ele deixou de ser Deus quando morreu? Ele deixou. Não. Então um Cristo que deixa de ser Deus, ele é Deus. Por qualquer momento que seja, por fração de segundo, deixa de ser Deus e morrer. É aquilo que o nosso irmão falou, as duas naturezas invisíveis. Morreu Deus e homem. E morreu o Jesus Deus e o Jesus homem. Tá? Agora, como pode ser? Como acontece? Como pode ser isso, um Deus morrer? Jesus diz que ele mesmo está vivo e ele mesmo a toma de volta. Isso só pode ser Deus. E aí, a explicação de Nicodemo que eu falei que a terra chovendo molhado é igual dizer que é mistério. E isso, na verdade, é mistério. Que a compreensão humana não compreende totalmente isso. E é por isso que alguns estigmas a morte de Deus. Deus morreu. Tá? E aí? A gente tem que acreditar, de fato, no que a Bíblia diz. Que quem morreu foi o Jesus homem e o Jesus Deus. A gente nessa aula, a gente vai trabalhar muito esse respeito da morte. Estamos trabalhando a humanidade, né? Não vamos trabalhar mais para frente, vai ter lições que vai falar da divindade, do Cristo Deus mesmo, vai ter várias lições que vai falar sobre isso. Hoje, nesse texto que eu li de Filipenses, eu gostei, eu entendi bem esse texto, que esse esvaziamento não quer dizer que ele deixa os atributos ele não deixa de ser Deus nem por um minuto, como você fala. Esse esvaziamento quer dizer ele se entregar totalmente, ele se dar totalmente, ele se esgotar totalmente pela humanidade, sem nunca deixar de ser Deus. É um comentário bem plausível, tá? Eu li também de outras Bíblias e todas vão nessa direção, tá? Ou as Bíblias mais sérias, comentários bíblicos mais sérios, né? Porque vão nessa direção, que esse esvaziamento não significa que ele deixa de ser Deus, como muita gente pensa. Irmão, isso não é coisa longe, no nosso meio muita gente pensa assim, que ele deixou de ser Deus quando ele encarnou como homem, mas ele nunca deixou de ser Deus, tá? Ele apenas ele experimentou digamos assim, as limitações que o ser humano enfrenta no dia a dia. Ele passou por toda e qualquer coisa que nós, no nosso dia a dia, passamos. Como eu já falei, ele foi gerado, ele esperou 9 meses para nascer, tá? Esperou 9 meses. Chorou. Eu não sei se foi 9 meses, né? De repente ele pode ter sido prematuro, mas eu acredito que não, então é brincadeira, irmão. Não é... O esvaziamento não é aquilo. Então, ele deixar, porque antes dele encarnar, ele era espírito como o pai. Agora, o esvaziamento é experimentar essa natureza humana, de corpo humano. Deixar de ser espírito para encarnar. E tem uma única situação que nós compreendemos que ele não experimentou da humanidade, né? Que é o pecado. A única coisa que nós entendemos que ele não foi semelhante a nós foi no quesito de pecado. Ele viveu como nós, ele sofreu como nós sofremos, ele foi tentado como nós somos tentados, mas sem pecado. Que, infelizmente para nós, nas primeiras tentações, nós cedemos. Mas, irmãos, a Bíblia ela é rica nesse assunto, porque ele mostra Jesus vindo como homem para mostrar para nós também que vale a pena suportar as aflições, que vale a pena sofrer, para que ele veio mostrar para nós que esse sofrimento
Um dia também, como ele foi glorificado, como ele morreu e ressuscitou, nós também passaremos por esse estágio de morte e de ressurreição e de corpo glorificado. Então, tudo que ele fez, ele mostra para nós, deixou um caminho para nós seguir, os passos a ser seguido. Essa é a questão. Ele deixou, como vários textos falam, que devemos seguir os passos, as pisadas de Jesus, segui-lo no sofrimento, nas angústias, nas aflições, mas sabendo que um dia seremos como ele foi, seremos glorificados. Essa é a certeza que nós temos que ter, que nós temos, na verdade, tá? Então, quando Jesus, a Bíblia mostra todo esse acontecimento de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, até a sua ressurreição, que ele viveu, deixa claro que ele viveu, ele morreu também como homem, ele teve seu corpo sepultado como qualquer ser humano, tá? O seu corpo foi ali guardado, passou 3 dias ali, talvez entrando já em estágio de decomposição, como qualquer outro ser humano, mas sem nunca deixar a sua glória, sem nunca deixar de ser Deus, tá bem? João 17:5, a gente falando de Jesus sobre ele compadecer-se, falando aqui, sendo rico, fez-se pobre por amor de vós. Agora, para que enriquecesse, o texto original lá na Bíblia fala, para que muitos enriquecessem. A gente vê tanta heresia nesses textos, tanta coisa material, tipo, ele se fez pobre para que vocês enriquecessem, e as pessoas pegam isso como bens materiais, né? Como eu já ouvi esse texto sendo pregado nesse quesito de riquezas materiais, só que a riqueza que ele está falando aqui, ele se fez pobre aqui por amor de vós, é no sentido de ele deixar justamente a glória, o trono de glória de Deus, para descer a terra, para se fazer um de nós. É abrir mão da glória, abrir mão de ser o Deus, a segunda pessoa da Trindade, no caso, lá em cima, na glória de Deus, para descer aqui nas partes da terra, para se fazer pobre por nós, por amor de nós, tá? E aí o texto fala que e fizesse que muitos enriquecessem, e aí a pessoa pensa que essa riqueza aí é isso também, é o que eu falei, é você ter certeza que um dia você também terá um corpo glorificado, tá? João 17:5, quem achou? Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui ele mostra que ele tinha essa glória. Aqui nós estamos nesse João 17 e nós sabemos que ele está na oração sacerdotal, orando pelos seus discípulos, intercedendo. A gente vemos ali um Jesus que intercede pelos seus discípulos, que ele pede a Deus para livrá-lo, não que o tire do mundo, mas que o livre do mal. Ele ora por aqueles discípulos que estão ali naquele momento, mas ele ora também por aqueles que hão de crer no meu nome, ele fala no texto, né? Eu oro também não só por esses que me deste, mas oro por aqueles que hão de crer no meu nome. Ele já estava orando por mim e por você ele já estava intercedendo por mim e por você naquela época, naquele dia, ele já intercedeu diante do Pai por aqueles que hão de crer no nome dele. E esses alguém somos nós hoje. Pode falar.
Mas a gente temos que entender que o que decompõe é o corpo humano, né? O corpo humano, de uma forma geral, né? A carne. Então, a gente temos que entender que ele, como 100% homem, também pode ter passado por esse processo, né? Eu digo pode porque a gente também... Porque há muito mistério. Até tá, né? Mas nesse caso aí eu entendo que ele, como corpo humano, né? Corpo, carne, ele morreu sendo Deus, mas sendo homem, sendo carne, sendo o ser humano como qualquer um de nós. Então isso nós podemos compreender que sim, ele pode ter passado por esse estágio também. É assim, eu vejo assim, tipo, ser humano, ele se fez homem, era homem. Então ele ganhou um corpo físico como de homem, certo? Pregado na cruz, no momento que ele foi pregado na cruz, ele já começou, vamos dizer, a morrer. É como se começasse a se decompor, está começando a morrer. Tá? Então, no momento em que aí o comentarista fala que sobre isso, rasgaram o lado dele, saiu sangue, saiu água, como já está vertendo, tipo, já está, agora ele não aguenta mais, agora ele vai morrer. E como o que aconteceu? Morreu. Foi enterrado. Então, esse processo todo seria a decomposição dele. Só que ao terceiro dia, ele não ficou como nós. Se acabou totalmente, entendeu? Ele não foi para... Deus glorificou o nome de Deus. Ressuscitou ele num corpo agora transformado. Por isso que ele aparece com o mesmo corpo. Por isso que ele fala, põe a mão aqui. Põe a mão nos olha meus pés, olha minhas mãos. Mostrando que dando a mostra que ele era o Cristo que esteve com eles. Ele era aquele homem que viram ser rasgado, que viram ser pregado, né, que se esvaiu, morreu diante deles, mas que estava ali cumprindo o que? As Escrituras, o que Deus havia prometido. Para o quê? Porque o irmão já falou, servir de exemplo para nós. Jesus não veio simplesmente para morrer e nos salvar. Jesus veio para nos dar um exemplo, para que aquilo que ele passou, ele sabe que nós estamos passando, e da maneira que ele venceu, ou seja, se tornar um corpo glorificado, vai acontecer. A gente escuta, tem na Bíblia a explicação da ressurreição, né? Todos os corpos que morreram em todos os tempos vão ser reunidos novamente com o corpo e com o espírito. Olha o mistério de Deus, como é possível uma coisa dessa? Né? Porque quem morreu 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, quem morreu de um acidente, quanta pessoa que a gente sabe que morreu no mar e não apareceu mais? Como é que vai? Né? E Deus vai reunir tudo isso novamente num corpo glorificado, que se possa reconhecer como foi o corpo de Cristo. Né? E Cristo só não teve o mesmo processo que nós. Cristo não passou 1 ano, 2 anos numa sepultura, 10 anos, 2.000 anos numa sepultura. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ganhou um corpo novo de Deus, dando-nos a promessa que nós seremos igual a ele. Um corpo que a palavra diz que é um corpo incorruptível. Então, e a lição vem nos mostrar a natureza como Deus, como Jesus humano, quer dizer, esse esvaziamento era Deus e virou homem. Quantas vezes nós vamos na nossa caminhada como homens, no momento Deus, eu não estou aguentando. E ele era Deus, não precisava passar por isso, e virou homem. E passou por isso. E passou por tudo isso. Daquele na lição mesmo lá no começo, eu achei interessante, quando o comentarista fala, a gente já imaginou? Deus, Jesus, era moreno, era loiro. Quando o rapaz, ele era um rapaz bonito, esbelto, era franzino, era magrinho, né? Como se ele se sobressaía muito sobre os outros. Quer dizer, isso dá para trás da nossa mente a ideia de o que é ser humano. E é isso que Cristo veio ser, né? E a lição então nos chama a atenção nisso daí. Isso que a irmã falou a respeito de se decompor, na realidade, Cristo passou por isso, no momento em que ele deu o último aspiro, que ele expirou pela última vez, morreu, é o processo que todo ser humano seguiria. Só que ele não passou por isso processo natural, né? Eu vejo assim. Amém.
Amém, irmão. Bom, então, João 17, ele fala sobre a intercessão sacerdotal de Cristo, né? A oração sacerdotal de Cristo pelos seus, não só por aqueles, mas por todos aqueles que iam crer no nome dele. Ele já orava naquela ocasião, já orava por todos aqueles que creriam no seu nome, tá? Bom, 4. Identificar Cristo conosco. Ele não apenas se tornou humano, mas também viveu como um de nós. Isso é interessante, porque ele não apenas se tornou humano, mas ele viveu, como a gente vem falando, ele viveu, sofreu, padeceu, teve as mesmas necessidades que nós. Porque ele poderia, no sentido, assim, ele poderia ter vindo à Terra como homem, mas vivido de uma forma diferente, não comer, não beber, não ter necessidades físicas, mas não sentir dor, né? Ele poderia estar no nosso meio como homem, mas sem experimentar as dificuldades do ser humano. Mas ele não quis assim. A ideia não era essa. A ideia era justamente conhecer a dificuldade da humanidade, sentir o que a humanidade sentia. Então ele não apenas se tornou humano, mas também viveu como um de nós. Jesus teve mãe e pai, teve irmãos e irmãs, tios, primos, avós. É que às vezes as pessoas não gostam muito de falar disso, porque acham que é do catolicismo falar dos avós de Jesus, tá? Mas irmãos, ele teve tios, ele teve tias, ele teve parentes ali no cotidiano, no dia a dia, tá? Ele foi uma criança como Davi, como qualquer outra, tá? Eu só não acredito, como eu dei uma aula aqui, naquele curso que a gente deu de família, eu falei da família de Jesus. Eu estudei uma parte que alguns acreditavam que Jesus tinha sido uma criança cheia de poderes, e Jesus fazia malvadezas terríveis, usando seus poderes. Isso eu não acredito, tá? Eu acredito que ele foi uma criança como Davi, que brincava com os irmãos, que brincava com seus primos, seus parentes. Eu acredito nisso, que ele foi uma criança normal, no sentido humano, uma criança que foi crescendo como qualquer outra criança, tá? Então, primos, avós, ele fez parte de nossa família terrestre para que pudéssemos fazer parte da família celestial. É que bênção para nós isso. Ele se fez parte da nossa família, da família terrestre, para que morresse, que desse vida a nós, para que um dia nós estejamos fazendo parte de uma mesma família, que nós já fazemos parte dessa mesma família, mas que um dia seremos com o corpo glorificado fazendo parte dessa família. Então ele se dá, ele morre, ele faz parte da nossa família, para que nós um dia fizéssemos parte da família de Deus, celestial. Tá bom? Então é bem isso. A gente temos que reconhecer que Jesus, como criança, ele foi como qualquer criança. Ele não usou como alguns absurdos que a gente ouve por aí, algumas pregações fantasiosas que a gente ouve por aí, que Jesus, ao trabalhar com o Pai, ali como carpinteiro. Então, mais um detalhe que nós vemos a humanidade de Jesus. Ele assume ali um papel de ajudador da família, tá? Então, nós vemos mais uma identificação dele com a família dele terrena. Alguém que se preocupa com a família, tá? Isso só pode acontecer com alguém que está na terra como homem, que sente como homem. Porque eu tenho uma pregação aí do pregador que fala que quando ele assumiu aos 12 anos a carpintaria do pai, chegava lá alguém para fazer uma mesa, sei lá o quê, e naquela época
de 6 meses a 1 ano, digamos assim, e Jesus só dizia assim, pode vir amanhã. E ele falava, haja. E aí já saía formada aquela mesa, aquela cadeira. Irmãos, isso é coisas que, e se fosse de um pregador qualquer, pô, irmão. Então haja uma cadeira, e Jesus foi juntando dinheiro. Vocês podem procurar na internet lá que vocês vão ver. A Bíblia Santana lá, você vai ver. Você busca lá, basta digitar assim, as 5 maiores heresias da Bíblia Santana. Pronto, já vai aparecer esses aí. Então aí você vai ver que é pessoas que não têm a mínima consciência do que era a humanidade de Jesus. Jesus nunca usou seus atributos para ganhar dinheiro. Jesus nunca usou o seu atributo celestial que ele nunca deixou de ter. Já explicamos isso várias vezes. Mas a Bíblia não mostra ele usando esses atributos para ganhar dinheiro, para comprar uma casa na praia, como ele fala. Tá? É que está uma pessoa que prega a intenção de arrecadar a pessoa. Tem que pregar isso. Está usando cada pessoa de Jesus para justificar as suas misérias. Porque para alguém acreditar, Jesus não é capaz de acreditar. Quem não conhece Jesus acredita. Acredita. O problema é esse, irmão. Hoje, agora nós estamos estudando o quê? Cristologia. Que é o quê? Conhecer a Cristo. Se você não conhece a Cristo, qualquer Cristo que te pregam é o Cristo verdadeiro, é aquilo que você vai acreditar. Mas quando você passa a entender quem é Cristo, qual é o papel de Cristo, o que é que realmente ele veio fazer na terra, aí nós vamos ver que não tem como, porque a Bíblia não dá nem margem para isso, tá? Não tem como. Jesus, ele viveu como qualquer jovem. Fale. Eu acho interessante, justamente o que você está falando, o teor dessa lição, de ter o esforço de fazer a gente compreender o Cristo que foi homem, que foi alguém que esteve sobre a terra, que seria como nós. Ele fala aqui, tem tio, tem avô, né? Ele fez parte da nossa família, ou seja, do ser humano, né? Virou humano, para nos dar o direito de quê? De sermos iguais a ele no futuro, né? Para nos fazer da família celestial. Então, é importante que venhamos a conhecer Jesus em toda a sua plenitude, Jesus, homem 100% homem, 100% Deus, para a gente não deixar de se enganar, porque se a gente parar para pensar, nós já não fomos enganados no passado, mesmo quando chegamos por o Evangelho, a maneira que nos apresentaram Jesus, se a gente já não creu num Jesus diferente do que nós estamos crendo agora. Por quê? Porque estamos sendo encaminhados, estamos sendo ensinados, estamos sendo mostrados em dúvidas, realmente dúvidas surgem. Mas é aquilo, a Bíblia explica a própria Bíblia, a gente tem que aprender por esse caminho. Então, se aprofundando, se a gente não procurar se aprofundar, a gente não vai ter esse conhecimento. E a gente é assim, irmãos, a gente ouve algumas coisas, como a gente ouviu do Nicodemos, que Jesus, por alguns momentos, em alguma situação, ele não sabia realmente aquilo, tipo, ele não sabia quem tocou nele. Irmãos, isso é complicado, porque, como eu estava comentando com o Raimundo, né, naquele dia, Jesus, ele não deixou de ser Deus. Ali a gente podemos entender uma forma pedagógica de mostrar para aquele povo quem era, a forma que ele era realmente. Ele estava ali entre eles, ele vivia ali entre eles, mas que ele nunca deixou seus atributos divinos, assim, nesse sentido de, a partir dali, ele começar a compreender, a saber de tudo, todas as coisas. Então, às vezes, na ênfase de dar explicação para tudo, a gente às vezes acaba criando heresias, tá? Eu acho que um dos grandes problemas da teologia, nesse sentido assim, é você querer dar razão para tudo, tá? Dar razão, tudo tem que ter uma razão.
E tem coisas que não adianta. Quando a gente procura dar resposta para todas as coisas na Bíblia, inclusive isso, essa união hipostática de Jesus, no caso de homem e Deus, a gente acaba criando heresia. Porque fica difícil realmente de explicar, e tem coisa que a gente tem que dizer, não, eu não tenho como explicar isso. Tá? E às vezes a gente, na necessidade de trazer uma resposta para tudo, a gente acaba criando heresia. Porque os grandes homens, eles não querem ficar sem resposta, então eles acham uma resposta, mesmo que essa resposta às vezes fira a própria Bíblia. Esse é o grande problema. É por isso que surgiu, ao longo dos milênios da igreja, dos séculos da igreja, surgiu tanta heresia. Por quê? Porque na necessidade de oferecer uma resposta para todas as coisas. E tem coisas que infelizmente, a gente não vamos ter uma resposta plausível, assim, que não é isso mesmo. Vamos ter ideias, vamos ter uma compreensão parcial, mas não total, de alguns assuntos bíblicos. Tá? Alguns assuntos bíblicos é complexo para a gente compreender. Tá bom? Bom, aí no item 2, do tópico 2. Então, irmãos, essa aula de hoje é uma aula que o escritor aqui, ele procura mostrar Jesus homem, tá? Ele traz a ideia de um Jesus homem, um Jesus que nasce, que ele é concebido, ele é gerado ali, mas ele tem todo um desenvolvimento natural, como qualquer criança. Nas próximas aulas a gente vamos ver o contraste disso, um Jesus Deus, interferindo no curso da história. O Filho de Deus deixou a glória junto ao Pai e entrou no âmbito humano. Encarnado realizou a obra para a qual foi destinado, obedientemente. Sobre a encarnação de Jesus falaremos apropriadamente na lição 8. Tendo Jesus sido concebido de forma miraculosa, como podemos ter certeza de que ele era de fato um verdadeiro homem? Tá? Aqui é uma pergunta, e aqui ele começa a dar as respostas, os argumentos bíblicos para ter essa certeza. Que ele era, mesmo tendo sido concebido de forma miraculosa, temos que ter a certeza que ele era 100% homem, né? Que ele era um verdadeiro ser humano. Primeiro argumento, Jesus nasceu. Isso a gente já vem falando. Ele não desceu do céu como um homem já feito. Ele foi concebido do ventre de uma mãe humana e nutrido pelo cordão umbilical, como qualquer outro ser humano. Sua concepção foi sobrenatural, mas todo o seu desenvolvimento a partir daí foi natural. Então, a gente não podemos perder isso de vista, que ele nasce, ele é concebido de forma sobrenatural, mas a partir daí, todo o processo de Jesus até a sua morte, foi até o seu crescimento, o seu desenvolvimento como criança, jovem, adolescente, jovem, enfim, foi natural. Ele não cresceu, digamos, rápido demais, como a gente vê nos filmes, né? Os deuses, que ele tem um desenvolvimento rápido. Não, Jesus ele foi como qualquer criança. Com 1 ano ele estava começando a engatear. Com 2 anos, provavelmente 1 ano, ele começou a andar, como qualquer criança. Como qualquer um de nós. Há uns que demoram um pouco mais para andar, né? Tá. Outros andam mais rápido. Hoje em dia, então, pelo amor de Deus, com 11 meses já estão... Mas é isso. É a ideia que o escritor aqui da revista quer nos mostrar, e que a Bíblia nos mostra. Lucas mostra isso. Que ele ia crescendo em graça, em conhecimento e em estatura. Isso só pode acontecer com alguém 100% humano.
tá? 100% humano. A humanidade de Jesus começou no momento que ele foi concebido, né? Já foi gerando e participando da... Como aqui ele fala, foi nutrido pelo cordão umbilical da mãe. Ele não foi alguém especial, digamos assim, que não precisou de ser nutrido pelo cordão umbilical da mãe. Não, ele foi como qualquer outra criança. Ele teve um nascimento como qualquer outra criança, tá? Então é isso, é o primeiro argumento, que ele nasceu. Esse é o primeiro argumento da humanidade de Jesus. Ele nasceu, ele não apareceu do nada dizendo, eu sou o Cristo, como outros já tinham aparecido antes dele. Tá? E depois dele também, né? Até hoje aparece. Tá? Ele não apareceu dizendo, eu sou o Cristo. Não, Ele ele... foi achado como Moisés, né? Oi? Ele não foi achado como Moisés lá no meio da água, quem veio, é filho dos deuses. Então vou pegar para mim. A ideia era essa, né? Achado nas águas, que é o nome Moisés, retirado das águas. Passou pelo período de gestação, né? Sofreu, provavelmente, para dar bem luz. Natural, bem da nossa propriedade Natureza. física, né? Da nossa natureza. Segundo argumento, Jesus teve família. Ele esteve ligado biologicamente a seus ancestrais e recebeu deles uma herança genética como qualquer pessoa. Certamente trazia em seu corpo e em seu semblante os traços e aparência de sua mãe, tio, primos e avós. Você vê que aqui ele não coloca do seu pai, né? Ele coloca da sua mãe, né? Porque aqui já Maria e José já sabia que ele não era filho de José biologicamente. Então, o escritor põe que ele trazia traços da sua família. Então, como o presbítero Mauri falou aqui no começo, que o escritor aqui, ele coloca a pergunta, como que você acha que era Jesus? Né? O Jesus loiro, né? Que hoje esses fotos que você tem de Jesus é Jesus loiro, sei lá, o cabelo comprido, aí tá aí tudo bem. Essas fotos apresentam ele já, vamos dizer, na idade do ministério dele, né? Então fazem uma imagem de como ele seria. Mas eu digo assim, para nossa mente, entendeu? Para ativar assim, a ideia de que ele nasceu, ele foi criança, ele foi alguém como nós. Aqui na Terra ele caminhou como nós caminhamos, né? Teve familiares, ele teve toda uma procedência normal como a nossa. Quer dizer, enfatizando bem a humanidade dele. A humanidade dele. E aqui, que nem você falou, né? Fala os traços de Maria. Porque aí entra na concepção dele. A concepção dele foi sobrenatural. Ele não nasceu de um homem e de uma mulher. Ele nasceu de uma mulher e do Espírito Santo. Não era a mulher que era especial. O que foi especial foi o mistério. Nós vamos falar em mistério? O mistério de Deus. Através do Espírito Santo, implantar no útero de uma mulher uma semente que viria a ser o próprio Deus virando homem, sendo um homem. Né? Então, e dessa forma, então, Deus não poderia o quê? Herdar a semente de Adão. Ou seja, Jesus não poderia herdar a semente de Adão, o pecado. Né? Porque aí o pai era Deus. Então ele não herdou essa semente, então por isso Jesus não poderia pecar. 100% homem, 100% Deus, porém, 100% homem nunca pecou, porque ele não poderia pecar, porque ele era Deus. Né? Então ele traz aqui, irmãos, a gente vê os traços familiares, o aspecto físico familiar, traz aquele aspecto da sua família, aparência da sua família. O povo judeu, ele tem mais ou menos uma noção como que é, né? Você olha assim para um povo judeu, eles têm traços específicos daquele povo, né? Igual tem o... Mas a linhagem era de Davi, José era da irmã Maria, né? José... Então, considera-se, para cumprimento
Dá cumprimento da palavra, né? José como pai, né? Sim. E a Bíblia fala que ele não tinha formosura, né? Não, mas essa formosura aí não é um aspecto físico, né? Não é quando ele fala, ele era sem formosura, não havia parecer, então, Isaías, o quê? 53. Ele não tá falando ele não tá falando do aspecto, a ênfase ali não é no aspecto físico, né? A ênfase ali não é só do físico de Jesus, até porque, se a gente for analisar os traços desse povo, é um pouco diferente do que, entendeu? Ali é mais no aspecto que nele não havia, ele veio de uma família pobre sem nada, pregando o evangelho, dizendo que era filho de Deus, e foi o que João fala, ninguém creu, e veio para os seus, e os seus o rejeitaram, porque nele não havia o que, ele estava esperando alguém que viesse como um rei mesmo, tá? A formosura, a glória de um rei. Então ele vem montado em um jumento, dizendo que é o rei, não havia a simplicidade, não havia o que desejar nele, tá? Então, às vezes muita gente prega sobre isso, né? Falando a formosura que ele não tinha, mas é mais nessa ideia da simplicidade dele. Terceiro argumento, Jesus se desenvolveu. Lucas, em seu Evangelho, no capítulo 2, versículo 52, dá grande ênfase à humanidade perfeita de Jesus, dizendo, por exemplo, que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O crescimento a que se refere não é apenas em sabedoria e graça, mas também em estatura, e isto é físico. Jesus foi bebê, foi criança, foi adolescente, foi jovem. Jesus cresceu porque era humano. Então, o Evangelho de Lucas, onde a gente lemos no início, ele deixa bem claro, ele busca deixar isso bem claro, que ele crescia, se desenvolvia, não só em graça, em conhecimento, mas em estatura. Ele crescia como qualquer um de nós cresceu. Ele se desenvolvia, porém, uma sabedoria que talvez nunca vista para aquela idade. Isso também é o quê? Algo divino também. Porque no texto que a gente lemos, ele estava, apesar de uma criança daquela idade, judeu daquela época, apesar que a gente temos que também ver o contexto religioso daquele tempo de Jesus, mas eles já tinham pleno conhecimento das Escrituras. Não era Jesus em específico. É lógico que o conhecimento de Jesus ultrapassava qualquer entendimento de qualquer um daquela época, até mesmo os doutores da lei daquela época. Para quem ele ensinava no templo naquele dia, naquele episódio. Então, a ideia era que os adolescentes, a partir daqueles 12 anos, judeus, eles já tinham pleno conhecimento das Escrituras, tá? Porque isso era passado ao longo da infância da criança, eles iam sendo preparados para isso, tá? Então, ele crescia na graça, no conhecimento, para com Deus e com os homens. Então, ele mostrava isso publicamente, que ele tinha conhecimento, ele tinha graça de Deus para os homens também, tá? Amém, irmãos? Até aí? Falem alguma coisa. Jesus precisou de alimento, água e exercícios para sobreviver e se desenvolver. Jesus, ele poderia, como Deus, ele não precisar comer, ele não precisar beber água, ele não precisar de exercício, de dormir, ele não poderia ter sono, tá? Até porque a gente vai ver que Deus é um Deus que está atento
a todo momento, ele não dorme, não tosqueneja, o guarda de Israel, né? Mas aqui Jesus, como humano, ele tem tudo isso. Ele tem todas essas necessidades, ele sente cansaço, tá? Ele sente fome, ele sente a necessidade de parar um pouco para descansar. Mostra para nós o Jesus que se identificou totalmente com o ser humano, tá? Ele se identificou totalmente, 100% ele se identificou com as nossas limitações. Ele passou por todas elas, tá? Ele poderia, ao ir de um lugar para outro, ele poderia simplesmente aparecer em outro lugar. Mas ele pega um barco, ele vai, ainda que aí que entra naquela outra lição que vai ter mais para frente, que ainda que tem momentos que ele anda por cima da água, isso não é natural, tá? Mas nessa lição que nós estamos vendo, a humanidade de Jesus, ele tem todas essas limitações. Estava dormindo. Então, queridos, ele tem todas essas limitações, por isso que ele compadece de mim, de vocês, porque ele compreende as nossas limitações. Isso não é justificativa para o pecado, tá? Porque a gente pega esses textos e a gente quer justificar os nossos erros em cima disso. Não, mas Jesus, ele foi homem, ele conhece, ele entende, ele me perdoa. Isso não é justificativa, tá, irmão? Nós não estamos aqui tratando da humanidade de Jesus para justificar o pecado. Hoje, nós, como conhecedores do Evangelho, isso não justifica a gente errar e continuar errando e dizer, não, Cristo, ele sofreu como nós, mas ele não pecou, né? Ele não pecou. Então, a gente está aqui tratando da humanidade de Jesus sem querer justificar os nossos erros, os nossos pecados, tá? Ah, mas ele compadece-se de nós, sim, mas isso não é justificativa para a gente viver continuamente pecando. A gente temos que compreender essas coisas. Às vezes um ensino, uma palavra mal colocada, dá a entender que porque Cristo, ele viveu nessa terra, ele sofreu, ele padeceu, ele foi tentado, mas a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e em nada pecou. Tá? Isso não é uma... Nós não estamos aqui trabalhando no aspecto que é porque ele se compadece, ele é um intercessor, e a gente pode continuar vivendo uma vida desregrada, uma vida sem temor de Deus. Tá bom? É bom a gente entender bem isso. Sim, ele tem o arbítrio dele, né? Ele tinha vontade própria, né? Ele abriu mão né? Então, bom, irmãos, tá tudo bem até aí, vamos continuar aqui. Esse negócio da vontade própria de Cristo, A vontade dele é a vontade do Pai, né? A vontade do Pai, não tem... Ele diz, eu vim fazer a vontade de meu Pai, né? Tentado, porém jamais pecou, né? Diferente de nós, né? Mas ele chegou lá, por quê? Porque ele poderia, vamos dizer assim, não querer, né? Mas a vontade dele era fazer a vontade do Pai. A vontade dele era fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? É aquilo, né, que ele fala, se possível, passa de mim, mas, entretudo, faça a tua vontade, né? A tua vontade. E a vontade dele era a vontade do Pai. Se ele e o Pai é um. Irmãos, vamos encaminhando para o final. Se tiver alguma coisa na quarta-feira, eu não sei como é que vai ficar, tá? Não tem como a gente estudar todo, vai ficar a partir do tópico 3 para a próxima aula. Como aqui essa lição não tem aula específica, então continua na próxima, tá? Na próxima quarta. Eu não sei se comigo ou se com o pastor. Né? Bom, vamos lá. Sua capacidade física era limitada. Ele sentia fome e fraqueza quando jejuava. Sentia sede. Ficava cansado
Jesus sentia dor, inclusive quando foi espancado, chicoteado, esfolado com espinhos, perfurado com pregos e com a lança. De tão fragilizado, precisou ser ajudado por Simão, quando carregou sua cruz. Irmãos, ele vai na cruz sentindo tudo isso aqui, ó, tá? Ele vai na cruz sentindo a dor de ser chicoteado, ele teve sede lá na cruz, tá? Às vezes a gente não para imaginar o que era morte de cruz naquela época. Pouca gente entende isso, que morte de cruz era para os piores bandidos, e eles ficavam lá, expostos lá no tempo, no sol, até morrer, tá? Até morrer. A gente não parece que às vezes a gente não consegue visualizar esse sofrimento de Jesus por nós, tá? Ele sofreu tudo isso aqui sentindo dores. Ele não foi para a cruz simplesmente um corpo glorificado onde ele não sentia, não, ele sentiu tudo isso. Ele foi chicoteado, ele teve um espinho rasgando o seu rosto, tá? Ele teve uma lança perfurando o seu lado, ele teve as suas mãos furadas, pregadas. Você imagine isso. Ele sentiu tudo isso, tá? Ele sentiu tudo isso. E às vezes, irmãos, a gente troca Cristo por qualquer coisa. Troca Cristo por qualquer situação, abandona Cristo em qualquer situação. E a gente não consegue visualizar. Se a gente conseguisse compreender o que era ser uma morte de cruz naquela época, a gente dava mais valor à morte de Cristo nas nossas vidas, tá? A gente dava mais valor, porque aquilo que ele sofreu era para nós ter sofrido. O culpado éramos nós. Ele não tinha pecado para sofrer o que ele sofreu, tá? Ele é a oferta que é, a partir do próximo tópico que a gente vai trabalhar isso, ele era a oferta substituta. Ele foi o substituto de uma humanidade pecadora. Ele se deu para sofrer aquilo tudo por mim, por você, tá? E às vezes a gente não consegue compreender o tamanho disso. O quão grande amor é esse de ter sofrido tudo isso por um tão miserável pecador como era eu, tá? A gente às vezes precisa parar um pouco e falar, poxa, o que é uma morte de cruz? Ficar lá pendurado no sol até morrer. Não poderiam, era para os piores, tá? Era para os piores, não poderiam ser executados, morrer de uma vez, não, era para sofrer. A ideia ali era sofrimento. Nós vamos ver que, como no sábado não poderia ficar aqueles corpos ali, eles quebravam a perna para morrer mais rápido. Só que quando chegarem em Jesus, para que se cumprisse as escrituras, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, ele já estava morto. Então só furaram ali, mas não quebraram o osso de Jesus. Então, queridos, a gente precisa compreender melhor quem é esse Cristo que morreu. A gente precisa entender melhor, conhecer melhor esse Jesus, tá? Que sofreu tudo isso, dores, muita angústia ali, para que nós pudéssemos ter vida, tá? Porque o condenado ali, o culpado éramos nós, tá? Quarto argumento. Jesus morreu. Seu corpo humano deixou de ter vida. Ao ser submetido a tão cruel tratamento, e parou de funcionar. Mesmo depois de morto, seu corpo continuou sendo humano, sujeito à decomposição. É o que a irmã falou, né? Mas ele não poderia decompor, mas ele continua sendo humano. O corpo continua sendo um corpo de carne, de osso, né? É assim, que a minha irmã falou, quando rasgaram a Jesus, ele já estava morto. Sim. Se, vamos dizer, se fosse um ferimento com ele vivo, escorreria sangue. Aí ele descreve, água e sangue. Quer dizer, já faz parte da decomposição humana de Jesus.
da decomposição humana. É nesse sentido que ele trata aqui, né? Até mesmo na ressurreição, sua humanidade foi confirmada. Jesus convidou seus discípulos a verificar a genuidade de sua humanidade por si mesmo. Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. Lucas 24:39. Também confirmou sua presença física, almoçando com eles. Então, Jesus morreu como qualquer um de nós morre, foi sepultado como qualquer um de nós, porém, como o irmão Mauri falou há um tempo, né? Ele não ficou ali mais do que 3 dias, né? Mas aqui a gente vê que ele, quando ele ressuscita, ele mostra, ele fala, o Espírito não pode ter, o pau pega aqui em mim e vê se eu não sou carne. Ele ressuscitou, diferentemente do que se pensa o TJ, ele não ressuscitou espiritualmente somente, senão ele seria um espírito, mas ele ressuscita corporalmente, com aquele corpo, ainda com as marcas do escravo na mão, e o lado ainda furado. Será que aí, a partir daí, ele tem seu corpo glorificado, que a gente já sabemos da história, né? Então é isso, meus queridos, até aí. 5º argumento, para a gente encerrar. Jesus se considerava homem. Jesus, ele em vários textos, ele fala da sua humanidade, ele se refere a si mesmo como filho do homem. Paulo também o cita em vários textos dessa maneira. E a gente nessa aula, a partir do tópico 3 aqui, aí nós vamos trabalhar a questão do substituto, do cordeiro substituto, de alguém que compadece-se das necessidades humanas, que intercede porque ele entendeu as limitações humanas, tá? E que nesse próximo, a partir do tópico 3, a gente compreende melhor a parte da obediência de Cristo até a morte, tá? Então, para que o resumo disso tudo, irmãos, o resumo dessa lição toda, até aqui, é nós compreendermos que Cristo, ele nasceu como homem, ele foi gerado miraculosamente, mas ele nasceu como homem, ele cresceu como homem, ele sofreu como homem, e o mais importante é nós nunca perder de vista o sofrimento de Jesus sendo o cordeiro substituto por mim e por você. Esse é o mais importante de toda essa aula, tá? A gente compreender que Jesus, ele deu a sua vida, ele passou por tudo aquilo por amor de um povo que não merecia. Essa é a grande realidade. Se fosse por merecimento nosso, não, mas ele se deu. A gente precisa, às vezes, a gente parar um pouco e visualizar, tentar assim, mais ou menos visualizar um de nós no lugar dele ali. Simples assim, para ver o sofrimento, para poder dar valor a essa tão grande salvação que às vezes a gente acha que é de graça. Custou um preço, de graça para nós, né, como o pastor sempre diz, mas teve um preço, e um preço de morte na cruz, tá bom? Que Deus abençoe, irmãos. Vamos estar ficando de pé, vamos fazer uma oração e vamos estar contribuindo para a obra do Senhor. Oremos. Senhor, ó Deus, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti por essa tão grande salvação que o Senhor tem nos concedido. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por ter escolhido um tão grande pecador como era eu. Ó Pai, sem nenhum merecimento, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor, por ter dado o Seu Filho, Senhor, para morrer, para sofrer no nosso lugar, Pai, sem ter culpa, sem ser culpado, Senhor. O culpado éramos nós,
mas assim aprove o Senhor, porque o Senhor assim nos amou. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos que aqui estão. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui essa manhã, aqueles que estão enfermos, Pai. Ó Deus, entra com sua providência, Senhor, fazendo a tua vontade na vida de cada um, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa aqueles que estão impossibilitados de estar na tua casa, mas que não estão impossibilitados de estar na tua presença, Pai. Ó Deus, pois a tua presença é universal, a tua presença é em qualquer lugar, Deus. Pai, mas aqui, Senhor, onde nós se reunimos para adorarmos juntos e bendizer o teu santo nome, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço em favor daqueles que vão ofertar, daqueles que vão contribuir, Senhor, para a tua obra, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, que não venha faltar nada na casa dos teus filhos, que não venha faltar nada, Senhor, que venha ter o cotidiano para cada dia, ó Senhor, que não venha ter nem de mais, Senhor, e nem de menos, Pai, como a tua palavra diz, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão. Pode sentar, a irmã Valéria vai estar louvando o hino. Aquela novidade lá, né? Se eu não estiver de volta aqui, você recebe, fala sua palavra de quarta-feira, tá bom? Se eu tiver, eu. Tá bom, senão, também tem encerra a hora de ficar de pouco, tá? Graças a Deus, irmãos, estamos encerrando e quarta-feira não esqueça de vir, irmão, traga a sua lição que a gente continua nessa aula, terminando ela, tá? Sempre lembrando da higiene, né? Sempre com máscara,
Sempre, nunca vamos deixar de fazer aquilo que o pastor tem recomendado, tá? Fazer a nossa parte, né, irmão? Então, que Deus abençoe a cada um. O presbítero vai estar encerrando. Graça e paz, né, amado? Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Possamos estar contentes, né, com o que Deus tem feito nas nossas vidas e termos a alegria e a certeza que é Deus quem nos conduz, é Ele quem nos ensina e Ele está nos preparando para nós sermos iguais a Ele. Um dia Ele se tornou igual a nós, para que nós tivéssemos esse privilégio de um dia sermos iguais a Ele. Glorificado e exaltado seja esse nosso Deus, né? Queremos agradecer nosso irmão Arivaldo, que tem sido exposto, né? E a respeito da quarta-feira, que ele falou, né? A proposta agora, nessa lição, quem der o domingo, na quarta-feira, continua o ensino, porque a gente não consegue nem esgotar tudo. Então, a pessoa que já deu no domingo, na quarta-feira, vai estar trazendo o ensino novamente. E o que eu queria pedir para os irmãos? Para os irmãos prestigiar a nós, que temos essa incumbência, né? Temos nossas limitações, temos nossas dificuldades, né? Mas os irmãos podem estar certos que o pastor está preparando pessoas que possam estar ensinando a palavra com o seguinte comprometimento, sabendo que a palavra é de Deus, a palavra não é nossa. Então existe toda uma preocupação em cima disso, né? E nós que muitas das vezes quando temos que trazer, quando com essa responsabilidade de trazer o ensino, há toda uma preparação, às vezes perde 6, 10, 12 horas estudando, procurando aprender, procurando saber, para poder estar passando aqui para os irmãos, né? Se bem que a gente sempre sai daqui com o seguinte sentimento: eu saio, eu creio que os irmãos também saíram, não me saí bem, não saiu exatamente aquilo que não era como eu pensava, porque a gente tem dificuldade, às vezes, de transmitir aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está ensinando e aquilo, né, que a gente está procurando trazer para os irmãos. E já não basta a própria dificuldade do próprio assunto, né? A palavra de Deus, na realidade, amados, é revelação. Por isso Jesus disse: a graça te dou, Deus, porque ensinaste ou destes estas coisas, revelastes estas coisas, não aos sábios e os entendidos, mas aos simples, aos humildes, né? Então, não adianta, tem muito cientista aí, gente destacada de renome, que lê as Escrituras e não entende nada dela. E Jesus, por misericórdia e graça, fez de mim, fez de você, pessoas que entendem a sua palavra, né? Tempos andávamos em que não entendíamos nada, íamos pelos caminhos normais, porque nós hoje temos o que? A mente de Cristo. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus, né? Não por nossos méritos, mas pelo próprio mérito dele. Então, aqui fica o apelo nosso para os irmãos estarem na quarta-feira presente também, né? Vindo aqui para poder continuar esse estudo, né? E prestigiando desse modo quem tiver com a responsabilidade de estar aqui, né? Trazendo a porção da palavra de Deus para cada um, tá bom? Se tiver dúvida, se os irmãos têm alguma dúvida ainda a respeito da aula de hoje, pode até chegar no irmão Arivaldo e trazer as perguntas, né, para ele, ou se puder até ser antes, né, para a gente se preparar, porque a gente não tem um total conhecimento. E se faltar alguma coisa, eu digo isso para quando eu estiver na frente da batalha aqui, como o irmão estava hoje, os irmãos ajam de misericórdia comigo, assim como eu espero que hajam de misericórdia todos nós, né? Então traz a pergunta antecipada, que se a gente não souber, né, Arivaldo, vamos procurar saber nos livros e vamos logo no pai da matéria, vamos no nosso pastor, né? Pastor, ajuda aqui, socorro, tá bom, amado? Mas que os irmãos não desistam da gente, não. Venham aí, venham incentivar, é uma forma de incentivo para cada um de nós que somos
aprendendo. O nosso aprendizado, esse temor que a gente faz as coisas na consciência de que é a palavra de Deus e procura se informar, há todo um desempenho da nossa parte, né? Que nem eu falei, às vezes 6, 10 horas, às vezes a gente já começa, uma semana antes, já começa a estudar, a procurar ler, a procurar saber, vai procurando mais informações, para no dia, um dia antes, juntar tudo e procurar ver o que vai conseguir trazer para os irmãos, né? E fora isso também, a gente se disponibiliza a estar aqui no CETEREC, que é uma das condições sine qua non do nosso pastor. Se não fizer CETEREC, não pode ensinar, não pode doutrinar, não pode estar aqui trazendo a palavra de Deus, né? Mas Deus nos constrange, por Deus nos constranger em buscar saber mais, é que Deus também nos prepara e nos traz na condição aqui de ensinador, né? Fala, querido. Não, só irmão, porque a gente está aliviando um pouco o pastor, né? Porque desde o início que voltou a ter culto, que ele vem, né, 4, domingo, sexta, dando ensino, então aí é uma forma também de aliviar um pouco a pressão em cima dele, né? Porque tem o CETEREC, aí então, é por isso que a gente está dividindo, né? Quem dá no domingo, dá na quarta também, é uma forma de aliviar um pouco a pressão sobre ele, né? Não ficar... Na realidade, essa semana ele não vai estar aqui. O culto de quarta é com ele, o culto de sexta é comigo. Então os irmãos já começam a orar, né, a meu favor, né? Mas é assim, por quê? Porque ele vai aproveitar essa semana para preparar também as provas do CETEREC. Também teremos as provas logo a seguir, né? Então, é pesado para ele, é pesado para nós, né? E é que nem falar. Tem o CETEREC, tem a igreja aqui, tem o trabalho dele, ele trabalha também, que é um trabalho secular, então é muita coisa, né? Então isso é para a gente poder dar uma ajuda, um escape dentro daquilo que Deus nos permite, tá bom? E nós contamos com os irmãos, amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, então vamos estar orando, agradecendo a Deus. Escondi tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.